assunto. E aí? Nesse caso aí, por que você não entendeu o assunto? A gente tem o que aí? É a mesma situação do que a alternativa A. Exatamente, né? Então, Mesma a situação. preposição vai ser por e pronome que. Exatamente. Aí, só que nesse caso aí, né? No primeiro a gente colocou pelo qual. Nesse C, por que você não entendeu o assunto? A gente pode trocar por que expressão? Por qual? Por qual motivo, né? Você não entendeu o assunto, certo? Porque na A a gente botou pelo qual, né? Nesse aqui vocês vão botar por qual? Por qual motivo, certo? Letra D. Já mencionei aqui o motivo por que desisti. Nesse caso aí, é o quê? Pode ser substituível pelo qual, e o por é preposição e o que pronome. Exatamente. Nesse caso aí, agora esse aí sim, né? Igualzinho à letra A. Correto, Carol. A B, o porquê é conjunção explicativa, Isabelle. Você vai colocar, né? Você vai escrever porquê, né? Junto sem acento, uma conjunção explicativa, tá bom? Pronto, pessoal. Podemos continuar? Vai continuar lendo, Carol? Sim. Além dos casos mencionados acima, podemos distinguir ainda dois outros usos dos porquês. O primeiro é o porquê, substantivo, que usamos depois de artigos, pronomes adjetivos e numerais. O segundo é o porquê, junção da preposição por com o pronome interrogativo que. Este é usado apenas no final da frase. Agora complete as frases a seguir com porquê, porquê, porquê ou porquê. Uhum. E aí, gente? Aí vocês vão completar essas frases com um dos quatro porquês, né? Ano passado nós estudamos isso. Vamos ver se vocês ainda lembram, né? Se vocês estão fazendo aí o uso correto do porquê, dos porquês, né? Que são quatro. E vamos lá. A primeira frase é a seguinte. Eu vou ler, tá? E vocês vão me dizer a resposta. Você não veio trabalhar por quê? Esse porquê aí, gente, é qual? Quem é que lembra? Ó, colocaram aí no chat, né, o porquê separado sem acento e colocaram no chat o porquê junto com acento. Na verdade, uma esqueceu o acento, né, que foi a Stephanie, e a Carol esqueceu de separar. Na verdade, nesse caso, é o porquê separado mesmo, porém com acento, tá certo? Por que, tia? Porque o porquê separado com acento ele é usado no fim de frases interrogativas, tá bom? Então, quando eu tiver uma frase interrogativa, que essa frase terminar com a palavra porquê, vocês vão colocar o porquê separado com acento, ok? Final de frase, porquê separado com acento. Agora vamos lá. Não souberam explicar o porquê da crise. E aí? Não souberam explicar o porquê da crise. Nesse caso, vocês sabem que porquê usar? Né? Vamos lá, analisar. Carol colocou aí o porquê com acento, e as meninas, Stephanie e Isabela, o porquê junto sem acento. Nesse caso, meus amores, é o porquê junto com acento, tá certo? Tem que colocar o acento, porque esse acento, Vem depois do artigo, né? exatamente. O primeiro, Yasmin, é o porquê separado com acento, tá bom? Isso, como a Stephanie colocou aí. A B é o porquê junto com acento. A Carol já, né, deu uma explicação, que é, sempre que vier uma frase, né, onde antes desse porquê vem um artigo, né, como a colega de vocês acabou de falar, vocês vão colocar o porquê junto com o acento. Esse porquê
junto com acento, ele também é utilizado como um substantivo. Por exemplo, deixa eu tentar dar um outro exemplo aqui para vocês. É, eu não sei o porquê de você ter agido dessa forma. Quando eu digo eu não sei o porquê, esse ozinho que é um artigo faz toda a diferença. E esse porquê ele está sendo usado como substantivo, certo? Se o artigo acompanha o substantivo, esse porquê está sendo usado como substantivo. Óbvio que ele também pode ser acompanhado de outras classes gramaticais, mas geralmente é com artigo, tá bom? Olha, uma ótima maneira de vocês aprenderem, né? Com música, no tico-teco. Ótima maneira. É cultura, né, também? Oi. O porquê separado sem acento, você pode saber ele quando você está lendo uma frase e pode substituir pelo qual. Isso. O porquê separado sem acento, Carol, ele tem dois modos de ser usado. Esse, né, que você acabou de dizer, e também o mais fácil, que é no início de perguntas, entendeu? Se uma pergunta inicia com porquê, você pode usar você vai usar o porquê separado, sem acento, tá bom? E quando você pode usar pelo qual, né? Você também vai usar o porquê separado sem acento. Ele é usado nessas duas situações, tá? Aí vamos aí para o item C. O diretor chamou nossa atenção e perguntamos por quê. E aí? Pois, Abel, que as meninas estão dizendo aí que também viram, né? É isso que eu estou dizendo para vocês, que é uma ótima forma também de aprender, já que a gente adora internet, né? Eu digo a gente porque eu também adoro internet, então é uma ótima oportunidade para a gente aprender. Quando vocês virem isso, vocês salvem, vocês decorem, tá? Vocês aprendam, que faz toda a diferença. Pronto. Realmente gera dúvida, Carol. Essa frase pode gerar dúvida, mas, né, a sua primeira resposta é a correta. Da Isabelle, da Stephanie, é o porquê separado com acento também, tá certo? É, o porquê, vamos deixar esse porquê junto com acento é usado somente nessas situações que nós acabamos de falar, que você até exemplificou, né, sobre o artigo. A frase terminou com o porquê, gente, é o porquê separado com acento, tá bom? Então, final de frase, a não ser. Mas vou voltar aqui, né? Tem uma exceção, certo? Se a frase terminar com o porquê, vai ser o porquê separado com acento, né? Se for uma pergunta, ou afirmação. Porém, tem uma exceção. Por exemplo, se a frase terminar com porquê, né? Mas ela estiver sendo usada como substantivo e antes dela vier um artigo, aí sim, Carol, vai ser o porquê junto, com acento. Isso. Pronome, numeral, né? Não, geralmente vem com artigo, tá? Mas ele pode ser utilizado com outras classes gramaticais também. Vamos aí ao entender, né? Ó, o diretor chamou nossa atenção e não soubemos o porquê. Nesse caso, gente, é qual porquê? Isso, isso mesmo. Muito bem, Carol. É o porquê junto com acento. Aí vocês podem dizer assim, tia, mas as duas frases são muito parecidas, né? Tanto a C quanto a D. Realmente são, mas vamos ver aí onde está a diferença, pessoal. Qual a diferença entre as duas frases que determinou que o porquê seria junto com acento? Isso mesmo, o artigo o, né? Que veio antecedendo o porquê. Então, esse porquê foi usado como um substantivo. Então, quando o porquê for antecedido pelo artigo, certo? Ele sempre vai ser o porquê junto com acento, ok? Agora vamos lá para a letra E. Você não vai à festa porque está de castigo. E aí, gente, nesse caso? Você não vai à festa porque está de castigo.
Exatamente, meninas. É exatamente. Junto e sem acento, né? Por quê? Agora eu vou perguntar para vocês. Por que ele é separado sem acento? Ou ele é junto sem acento? Porque é uma explicação, né? Sempre for uma explicação, ou que você estiver respondendo a uma pergunta, vai ser o porquê junto, sem acento. Aí vamos aí para a letra F. Por que eu estou de castigo? E aí? Correto, Carol e Stephanie. Isabelle, realmente é o porquê separado, amor, mas não tem esse acento, tá bom? Vamos aqui relembrar para você e os demais colegas internalizarem. Início de pergunta, certo? Sempre, 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 porquê separado sem acento, tá bom? Sempre com a pergunta iniciar com porquê separado sem acento. Agora, se fosse assim, ó, se a pergunta fosse assim, Isabelle, eu estou de castigo por quê? Aí sim, o porquê já mudaria, já seria o que você colocou. Já seria o porquê separado com acento, tá bom? Pois o porquê nessa frase iria lá para o final, ok? Então a frase iniciou com porquê, porquê separado sem acento. A frase interrogativa terminou com porquê, porquê separado com acento, tá bom? Aí vamos aí para a letra G. Não sei o motivo porque eu estou de castigo. Nesse caso, eu sabia que teria dúvida nessa pergunta, né? Nessa frase. Mas a Carol tem razão, gente. É o porquê separado sem acento, né? É, eu acabei de falar para vocês, né? Vou repetir, voltar a dizer para vocês. O porquê, certo? Separado sem acento, o mais fácil de usar é ele, né? No início das frases interrogativas. Porém, ele também pode ser usado no meio da frase, quando ele puder ser trocado por algumas expressões, como essas que a Carol colocou, né? Pelo qual, por qual motivo. Por exemplo, aí, ó. Não sei o motivo pelo qual estou de castigo. Não poderia ser pelo qual? Quando a gente puder fazer essa trocazinha aí, né? Quando a gente puder trocar pelo qual, vai ser o porquê também separado, sem acento. Aí vocês podem dizer assim, tia, mas a senhora acabou de dizer que esse porquê, né, separado sem acento, era usado no início de perguntas. Também, entendeu? Vocês vão usar esse porquê nessas duas situações. Porque não é o junto com acento. Vou explicar agora. Stephanie, se no caso a frase fosse assim, ó, não sei o porquê eu estou de castigo, aí sim seria o porquê junto com acento. Por qual motivo, gente, não é o porquê junto com acento? Por um detalhe. Qual é o detalhe? Observem aí a frase. Observem que a frase é da seguinte maneira: não sei o motivo porque estou de castigo. E aí? Tem uma explicaçãozinha aí bem simples é, de nós não termos usado o porquê junto com o acento. Tia, mas a senhora falou do artigo. Realmente tem um artigo, mas o artigo vem antes do porquê. Olhem aí na frase. Sim, sim. E nesse caso não tem. Mas na frase, né? Porque eu estou explicando porque a colega colocou, né, o porquê junto com acento. Eu sabia que vocês iriam, algumas pessoas, achar que era o porquê junto com acento, certo? Mas realmente tem um artigo. Mas o artigo está antes do porquê? Não, por isso que não pode ser ele. Exatamente, entendeu, Stephanie? Para você, por isso que eu estou dando essa explicação para vocês não confundirem. Porque vocês podem dizer assim: "Ah, mas tem um artigo", certo? Mas o artigo não está antes do não está antes do da palavra porquê, entendeu? Se fosse só não sei o porquê, aí sim, era o porquê. Vocês estão vendo como é interessante, gente? Como um detalhe, né, muda a palavra a ser usada?
Se a gente tirasse aí essa palavra motivo, né? Se a gente tirasse aí, riscasse esse motivo, não tivesse essa palavra motivo, seria o porquê junto com o acento, mas tem aí, né? Aí já mudou o porquê. Pronto, Stephanie, né? É bem parecida com a D, mas pode observar que na D tem assim, ó. O diretor chamou nossa atenção e não soubemos o porquê. Perceba que na D, o O, né, que é o artigo, vem antes do porquê, né? E na letra G, não. Ok? Entendido, gente? Por isso, essa questão dos porquês, vocês têm que prestar bastante atenção nos detalhes, né? Porque às vezes um detalhe faz toda a diferença. Um detalhe faz com que a gente escreva corretamente. Eu vou aqui falar uma coisa para vocês. No meu tempo de escola, né? Eu tenho certeza que alguém vai se identificar comigo. No meu tempo de escola, né? Quando eu estudava, eu tinha dúvidas também em relação ao uso desses porquês, né? Então, o que é que eu fazia nas minhas redações, gente? Eu sempre, ou melhor, eu nunca queria usar a palavra porquê nas minhas redações. O que era que eu fazia? Ao invés de usar porquê, eu sempre usava pois, né? Porque o pois não tem diferença, só é pois e pronto, né? Quem aqui já fez isso? Sejam sinceros. Não sabia utilizar uma palavra, né, na redação e, ai, gente, desculpa. Não sabia usar uma palavra na redação e faz isso. Pois é, mas o professor de produção percebe. Sabia, gente, que o professor de produção percebe quando ele vai. Eu tenho certeza que ele percebe. Quando ele vai corrigir uma prova, né? Eu acredito que sim, né? Que ele perceba, porque às vezes você tem que utilizar aí o porquê e você sempre usando o pois. Alguma coisa está errada. O que é que está errado? A pessoa não sabe qual o porquê utilizar, né? Porque na internet é muito fácil. A gente só precisa utilizar o quê? O P e o Q. A gente não precisa utilizar. Então, na internet é muito fácil. A gente usa o P e o Q e ponto, né? Mas na redação, se a gente precisar usar essa palavra, tenho 4 opções e eu vou ter que saber na minha redação qual das 4 opções utilizar. Por isso é tão importante nós estudarmos isso. Eu entendo, realmente, né? Às vezes fica confuso, às vezes a gente até sabe, mas na hora esquece, confunde. Por isso que é interessante a gente estudar isso. E nós vamos sim voltar a estudar isso. Eu vou fazer com vocês. Por enquanto, eu ainda não estou fazendo isso, certo? Mas como a gente já conversou no início da aula, né? O livro está bem, está findando. Quando o livro estiver assim perto de acabar, né? Eu vou buscar trazer para vocês, tanto para vocês quanto para o nono ano, regras gramaticais. Por quê? Regras gramaticais assim, como assim? Aquelas regrinhas que a gente usa no nosso dia a dia, que às vezes a gente não sabe como utilizar, né? Eu acho que todo mundo já se deparou com essa situação. Então, acho muito interessante a gente fazer essas análises. Tem muitas páginas bem legais que trazem isso, né? De palavras do nosso cotidiano que a gente às vezes não sabe como usar, né? Então, é bem interessante, certo? Aí vamos aí para a página 101. Quem pode ler esse texto? Aliança do Pacífico. Pode sim, Isabel, leia. A Aliança do Pacífico é o mais novo bloco comercial da América Latina, formada por governos conservadores aliados aos Estados Unidos, Chile, Colômbia, Peru e México. Foi criada para rivalizar com o Mercosul e atrair investimentos para os países membros. Esses 4 países representam cerca de 40% do BIP da América Latina. A Costa Rica está em processo de incorporação, devendo entrar efetivamente para o bloco até o final de 2017. O novo bloco leva vantagem porque todos os países têm saída para o Oceano Pacífico, região mais promissora para a economia nos próximos 20 anos. Porém, o Brasil e a China, numa aliança estratégica, começaram a fazer investimentos em uma ferrovia que vai ligar o Brasil ao Pacífico através do Peru. Aprenda mais.
Pode ler. Aliança do Pacífico, Mercosul. Aliança do Pacífico, Chile, Colômbia, Peru e México. Livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. 209 milhões, 2 trilhões, 35% do PIB da América Latina. Países integrantes, o que estabelece população PIB. Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai. Livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas. Tarifas e políticas comerciais comuns para terceiro país. 279 milhões. 3,3 trilhões, 58% do PIB da América Latina. Correntes: México, Colômbia, Peru, Chile, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil. Aliança do Pacífico, criada em junho de 2012, é o mais novo bloco comercial da América Latina. Segundo especialistas, os países membros da aliança formam a área de livre comércio e permitem acordos bilaterais com terceiros. Já o Mercosul só estimula trocas internas. Muito bem. Lemos esse texto todo aí, né? Para responder algumas perguntas de gramática. Vamos lá. Sexta questão. Pode ler, Isabel. As questões de Isso. sobre a estrutura do texto e os conectivos utilizados, analise as afirmações a seguir. 1. No primeiro parágrafo, há apenas 3 períodos. 2. O primeiro período do texto é do tipo simples. 3. A palavra porquê, no segundo parágrafo, introduz a explicação. 4. A palavra porquê, no segundo parágrafo, está grafada de forma errada. O certo seria porque. Está correto que se afirma apenas em... Pronto, gente. Tudo isso, né? Vocês vão analisar, vocês vão ter que voltar lá no texto e analisar bem direitinho, tá certo? Vocês vão ver se no primeiro parágrafo há realmente 3 períodos, né? Se vocês vão analisar todas as opções, certo? E vocês vão fazer essas questões aí depois de vocês relerem o texto e prestarem atenção nos detalhes e nas opções, né? Não adianta eu perguntar agora para vocês, porque com certeza vocês vão me dizer, né? Aí no famoso chute, né? Então, vamos analisar só essa questão, tá certo? Para a gente relembrar o que a gente vai ver ao longo dessas questões. Por exemplo, sobre o período, né? O que é um período simples? Quem é que lembra, gente? O que é um período simples? Pois é, né? Você não lembra. Se não lembra, não tem como fazer a questão. Vamos relembrar. Quem é que lembra? Ou ninguém lembra? Isso. Muito bem. O período, vamos relembrar o que é o período, né? Vamos dizer assim. É uma frase, gente, completa, né? E para ser um período, para ser chamado de período, a gente tem que ter pelo menos um verbo. Se eu tenho uma frase que não tem verbo, né? Essa frase não pode ser chamada de período. Essa frase vai ser chamada de quê? De frase nominal, certo? Por quê? Porque ela não tem verbo. Então, para ser período, tem que ter verbo. Pronto, aí a Yasmin colocou, né? Que tem apenas um verbo. Exatamente. Se eu tenho apenas um verbo, eu vou ter o período simples. Se o período simples é quando eu tenho apenas um verbo, o composto é o quê, gente? Dois. Dois ou mais verbos. Aí eu tenho as orações, né? O que são orações? Que lembra? O que são as orações? É a junção aí de um ou mais períodos, né? Eu posso ter uma oração com um período, com 2 períodos, com 3 períodos. E isso que vocês vão analisar nessa questão, ok? Então, vocês vão fazer em casa, óbvio que é em casa,
apenas essas 3 questões aí, tá certo? Onde vocês vão ter que analisar, né, o período é uma frase, vou chamar de frase, tá? Que é completa, Yasmin, certo? Mas que tem que ter um verbo. Se eu tenho uma frase, mesmo que ela seja completa e não tiver verbo, não posso chamar de período, eu vou chamar de frase nominal, tá bom? Período é só se tiver verbo, certo? Então, vocês vão fazer aí somente a página 102, tá bom? E eu gostaria que vocês já colocassem aí o número de vocês no chat, tá certo? E vocês já podem ir para o intervalo, tá certo, gente? Beijo, se cuidem e até amanhã. Tchau, tchau.